Vamos começar então, né, resolução de equações do segundo grau. Então aqui, na questão 1 aqui, então a questão 1, ela fala, né, então vou considerar a equação 5x mais 9 igual a 5 mais 1 sobre x, com x diferente de zero. E aí ele pede, né, a menor raiz dessa equação é o número real. Então, ele dá essa equação aqui e ele dá essa condição, que o x ele tem que ser diferente de zero, ou seja, se o x for zero, eu não tenho como eu ter 1 sobre zero. Porque, tipo, que número multiplicado por zero dá 1. Não existe. Né? Então, 1 sobre zero é uma indeterminação matemática. Tá? Então, aqui, para a gente resolver essa equação, a gente vai considerar a seguinte forma. Então, vamos anotar aqui. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou ter que fazer alguma manipulação nela. Né? Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho 5x mais 9 igual a 5 mais 1 sobre x. Então, o que eu vou fazer com toda essa minha expressão? Eu vou multiplicar toda ela por x. Ou seja, e por que eu vou multiplicar tudo por x aqui? Vou botar aqui, bolinha, x. Porque quando eu multiplico por x, eu vou fazer aqui a distributiva para cada um. E quando eu faço com essa daqui, se eu tenho 1 sobre x vezes x, se eu tenho x aqui e x aqui, eles se cancelam. Então, automaticamente, eu cancelo o meu denominador. Então, é o que a gente quer aqui. Cancelar o denominador para poder fazer a conta só com os números de cima. Então, quando a gente faz essa conta aqui, eu vou ficar, então, com 5x ao quadrado mais 9 vezes x, 9x, igual a 5x, né? Mais, e aí quando eu faço essa conta, 1 sobre x vezes x, esse x aqui, rosa, cancela com esse x preto, então eu fico só com 1. Então, eu fiquei com essa expressão. Agora, eu vou passar tudo para esse lado aqui. Então, eu vou ter 5x ao quadrado mais 9x menos 5x menos 1 igual a 0. Então, resolvendo, né? 5x ao quadrado, 9x menos 5x, isso aqui é 4x positivo, menos 1 igual a 0. Opa, perfeito. Fiquei com essa expressão aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o quê? Bhaskara aqui, né? Então, usando a fórmula de Bhaskara. E qual que é a fórmula de Bhaskara? Então, usando a fórmula de Bhaskara, que fala, né, que x é dado, né, por menos b, mais ou menos, então vou ter um valor positivo e outro negativo, raiz de delta sobre 2 vezes o a. E aí eu tenho, né, que delta, que é o discriminante que a gente chama, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza, então eu vou ter que usar essa fórmula aqui, mas antes de usar ela eu tenho que calcular o delta. Mas antes de calcular o delta, eu tenho que identificar as letras. Ou seja, que letras são? O A, o B e o C. Então, dessa minha expressão aqui, 5x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0, eu tenho, por exemplo, que o A, o B e o C, olhando aqui, o A é 5, né? Está acompanhando x ao quadrado. O B é 4, positivo. E o C é menos 1, né? Que é o termo independente aqui. Perfeito, identifiquei. Agora eu vou jogar no delta. Vou jogar no delta o A, o B e o C. Vou achar um valor. Desse valor, vou jogar nessa outra fórmula aqui. Então, agora eu vou calcular o delta. Então, o delta é b ao quadrado. O que é b? b é 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 5, vezes... Então, a gente representa o vezes aqui por um pontinho, né? Ou um x também, mas é mais fácil usar o pontinho. Como o c é menos 1, ele tem que estar dentro do parêntese. Que se você não colocar dentro do parêntese, vai estar aparecendo que você está subtraindo, mas aqui você está multiplicando. Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aí eu tenho menos 4 vezes 5 vezes menos 1. Menos, com esse mais aqui na frente do 5, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui, o sinal aqui é positivo, né? Pela regrinha lá dos sinais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Então, 16 mais 20, 36. Então, o delta é 36. Agora, jogando na fórmula, menos, o b é quanto? O b é 4. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes o a. O a é quanto? O a é 5.
Então, fazendo esse cálculo, né, menos 4, mais ou menos. Então, quanto é que é a raiz quadrada de 36? Então, que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Então, se a gente for olhar na tabuada, é o próprio 6, né? 6 vezes 6, 36. Sobre 2 vezes 5, 10. Opa, então fiquei com isso. Menos 4 mais 6 sobre 10. Né? Então, aqui significa que eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. Ou seja, eu vou chamar aqui de x', né? Então, eu vou ter menos 4 mais 6 sobre 10. E o x duas linhas, eu vou ter menos 4 menos 6 sobre 10. Menos 4 mais 6, ou seja, eu estou devendo R$4 e tenho R$6 aqui em mãos. Então, vou ficar, né, vai sobrar R$2. E repito 10 aqui embaixo. 2 sobre 10, eu sei que dá para simplificar pelo 2, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo 2, que ambos os números estão na tabuada do 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Opa, 1/5. Estou devendo R$4, ontem estava devendo R$4 e hoje estou devendo R$6. Então, no total, eu estou devendo R$10. Se eu estou devendo, é negativo, 10 sobre 10. 10 dividido por 10 dá menos 1. Aí, beleza, então essas aqui são as minhas raízes, né? Que é o 1/5 e o menos 1. E aí ele pede aqui a menor raiz, ou seja, se a gente for parar para ver a nossa reta, a reta numérica, eu tenho 0 aqui, aqui eu vou ter os valores positivos, depois o 0 e os valores negativos. Aí eu te pergunto, quem que é o menor aqui? Se eu falo para você, qual que é o menor número? Então o menor número é aquele que mais vai estar próximo do zero. Então no caso aqui, eu tenho um número, né, que ele é positivo, mesmo sendo uma fração, e um que é negativo. Então, se eu for comparar aqui, o menor vai ser o negativo, porque ele vai estar o quê? Depois do zero. Então, quando a gente fala número menor, é aquele que está mais próximo do zero. O zero é a nossa referência aqui. Então, como ele está negativo, o menos 1 vai estar aqui, e o 1/5 vai estar para cá, né? Então, o menor é menos 1. Então, aqui, a menor raiz entre os dois, a menor raiz é o menos 1, porque ele é negativo. Agora, se ele fosse positivo, aí sim seria 1/5. 1/5 seria menor do que 1, né? Então, nessa nossa questão, ficaria dessa maneira, né? Então, resposta, letra D. Tá bom? Então, um exercício bem tranquilo, né? E depois você tinha que fazer essa análise aqui das duas raízes. Vamos então para a próxima questão. Questão de número 2. Observe a equação a seguir. Então, dessa equação aqui, né? X vezes 4x menos 1 igual a 3 vezes x mais 1. Uma das raízes dessa equação é o número, então ele quer uma das raízes. Opa, então vamos ver aqui. Então, para eu resolver essa equação aqui, eu tenho x multiplicando esse valor. Eu vou ter que fazer a distributiva do x, ou seja, o chuveirinho. Do x com esse valor e com esse valor, e do 3 com esse valor e esse valor. Então, quando eu faço essa conta, x vezes 4x é 4x ao quadrado. Menos x vezes 1 é o x, igual a 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3. Opa, perfeito, fiquei com isso. Agora eu vou passar tudo, o 3x mais 3, passar tudo para esse lado. Então, 4x ao quadrado, menos x, mais 3x vem menos 3x, e mais 3 vem menos 3, e vou igualar a zero. Sempre igualar a zero, porque como é uma equação que a gente está trabalhando, então é mais prático. Então, aqui 4x ao quadrado, menos x, menos 3x, então devo 1. E estou devendo também R$3, então no total estou devendo R$4. Então, 4x menos 3 igual a zero. Opa, beleza. Então, agora eu estou com a cara aqui de uma equação do segundo grau. Então, como é que a gente resolve? Bhaskara de novo, qualquer forma. Então, é menos b mais ou menos delta sobre 2 vezes o a. E eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui, né, dessa nossa conta aqui, eu tenho que o a é 4, o b é menos 4, né? Então, a gente sempre também tem que considerar o sinal aqui. Então, aqui menos 4 e o c é menos 3. Beleza, então o a, b e o c tem os valores. Agora eu vou substituir aqui no delta. Então, delta é b ao quadrado. Quem que é b? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4,
vezes o c. c é menos 3, então ele vai dentro do parênteses. E aqui eu tenho menos 4 ao quadrado. Então, quando eu tenho uma base que é negativa, só que ela está elevada a um número par, né? Número positivo par. Então, aqui eu vou multiplicar esse menos 4 por ele mesmo duas vezes. Então, menos 4 vezes menos 4, menos com menos a multiplicação é mais. Então, o resultado aqui vai ser sempre positivo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, 16 positivo. Menos 4 vezes 4 vezes menos 3. Então, menos com mais aqui, né? Esse 4 aqui é positivo, dá menos. Beleza, então esses dois deu menos. Menos, com esse menos aqui é mais. Que a gente viu que na multiplicação, menos com menos é mais. Então, vou somar aqui. Então, aqui, né, eu vou ter 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 3, isso vai dar 48. Né? Então, a resposta aqui, 48. Então, 48 mais 16, isso aqui vai dar 64. Então, 64. Perfeito. Agora a gente vai calcular o x aqui, né? Então, agora eu vou para a básica. Calculei o delta, que é o discriminante, agora o x. Menos, né? Menos da fórmula. E o b? O b é negativo. Então, se esse menos aqui é da fórmula e o b é negativo, então o b ele vai menos 4. Porque o b ele já é negativo. E esse negativo é da fórmula. Mais ou menos, raiz, né, de delta. Só que delta é 64. Sobre 2 vezes o a, que é 4. E aqui, né, menos com menos é mais ou menos. Que número multiplicado por ele mesmo dá 64? Aí eu vou lá na tabela e vou ver que é o 8. Então, 8 ao quadrado é 64. 2 vezes 4, 8. Opa, fiquei com isso. 4 mais ou menos 8 sobre 2. Então, eu vou chamar aqui, né, x' o valor positivo. Então, é 4 mais 8 sobre 8. E o x duas linhas é o valor negativo, que é o 4 menos 8 sobre 8. Então, eu vou começar aqui com o de cima. 4 mais 8 dá 12. 12 sobre 8. Puxa, 12 sobre 8. Não tem nenhum número multiplicado por 8 ter 12. Mas eu sei que o 12 e o 8, eles são números pares, né? Então, eles estão na tabuada do 2. Mas eles também estão na tabuada do 4, né? O 12 e o 8. Então, eu posso simplificar por 2 ou por 4. Eu vou fazer aqui pelo 4 para já dar a resposta direta. Porque se eu fizesse pelo 2, eu teria que simplificar pelo 2 de novo. Então, é muito mais rápido aqui. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. E 3 sobre 2, isso aqui é 1,5. Perfeito, beleza. Então, achei uma das raízes, é 1,5. Qual que é a outra raiz? 4 menos 8. Então, eu tenho 4 reais. Só que eu estou devendo 8 reais. Ixi, então vai ficar faltando 4 reais sobre 8. Só que o 4 e o 8, ambos estão na tabuada do próprio 4. Então, vou simplificar pelo 4. Então, menos, né? Então, repito, menos. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, menos 1 sobre 2. Então, menos, né? E 1 sobre 2 é 0,5. Opa, beleza. Então, aqui eu achei as raízes. É 1,5 e menos 0,5. Então, aqui, né? 1,5, perfeito. 21, não tem 21. 0,5, sim, mas aqui é negativo. Então, aqui está positivo, não pode ser. 2,5, não. 1, não. Então, portanto, só pode ser a letra A, tá? Que é 1,5. Então, essa questão aqui resolvida. Vamos aqui agora para a questão de número 3. Questão de número 3. E na questão 3, né, a gente tem x' x duas linhas, com x' maior que x duas linhas. São as duas raízes reais da equação x menos 8 sobre x igual a 1, com x diferente de 0. Então, a gente vai calcular o valor da expressão x' menos x duas linhas ao quadrado. Né? Então, primeiro eu vou ter que calcular essa expressão aqui, os valores das raízes. Após isso, fazer a diferença entre elas, né? E o resultado que der eu vou elevar ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter aqui, né? X menos 12 sobre x igual a 1. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente vai ter que eliminar esse x aqui embaixo. Então, para eu eliminar esse x que está aqui, eu vou multiplicar toda a minha expressão por x. Então, quando eu faço isso, eu vou ter aqui, né? X vezes x ao quadrado, menos, né? E aqui eu tenho 12 sobre x vezes x, ou seja, esse x aqui embaixo com esse aqui em cima, eles se cancelam quando eu faço a multiplicação entre eles.
Então, se eles se cancelam, vai sobrar só 1. Beleza. 1 vezes x é o próprio x. Então, eu vou passar esse x que está somando para o outro lado. Então, x ao quadrado menos x, né? Repito, 12. E vou igualar tudo isso a zero. Beleza. Fiz aqui a conta. Então, aqui, a partir dessa conta, eu tenho que o A, o B e o C, eles têm valores iguais. Então, o A aqui, eu tenho 1x, né? Então, aqui o A é 1. O B é menos 1, né? Então, eu tenho menos 1 vezes x. E o C, que é o termo independente, 12, menos 12, né? Então, aqui eu tenho os valores, a partir disso, eu já vou calcular, então, o delta. A gente já sabe a fórmula, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Só que o C é menos 12, então ele vai dentro do parêntese. E aqui, né, menos 1 ao quadrado é o próprio 1, que é menos 1 vezes menos 1. Agora eu vou ver aqui os sinais aqui. Então, eu tenho menos com mais aqui, né, que o 1 é positivo, dá menos. Menos. Se esses dois deram menos, menos com esse menos aqui é mais. Menos com menos na multiplicação é mais. Então, o resultado aqui é positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá 48. 1 mais 48 dá 49. Perfeito. Então, o delta aqui, né, com o discriminante, deu 49. Então, agora eu vou para a básica, que é menos b mais ou menos delta sobre 2 vezes o a. Só que, então, menos a fórmula, só que o b é negativo. Então, esse menos é da fórmula, e se o b é negativo, ele vai dentro do parêntese. Mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, menos 1 com menos, né? Esse menos 1 aqui, menos com menos é mais. Então, 1 mais ou menos. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Então, aqui só pode ser 7. 7 sobre 2 vezes 1, 2. Então, 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então, agora eu vou aqui, né? Chamar de x' vai ser o valor positivo. 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7 dá 8, dividido por 2, dá 4. E o x, duas linhas, é 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7, né? Então, tem R$1, estou devendo 7. Então, ainda vou continuar devendo R$6 sobre 2. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Opa! Então, o x' deu 4 e o x, duas linhas, deu menos 3. Estabelece aqui a relação, né? Então, o 4 aqui, ele é maior do que o menos 3. Então, a gente viu, né, na questão anterior, que se eu tenho número negativo com um positivo, então o positivo vai ser sempre maior do que o negativo. Né? Então, é justamente o que a gente tem aqui. Então, agora eu vou fazer o cálculo, né? Que é o x' menos o x duas linhas elevado ao quadrado. Então, esse cálculo, vou fazer ele aqui. O que é um x'? É o 4. Menos, né? Então, menos aqui é o mesmo menos aqui, que é o menos da fórmula. Só que o x duas linhas é negativo. Então, ele vai dentro do parêntese. Beleza? Tudo isso ao quadrado. Então, agora, reescrevendo, eu vou ter o 4, menos com menos, mais. E o 3 ao quadrado. 4 mais 3, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Portanto, só pode ser a letra C. Então, mais uma questão feita aqui, super tranquila. Vamos agora para a questão de número 4. Então, a questão 4 vai ser bastante parecida, né, com a questão anterior. Vamos ler. Sabe-se que x é um número real inteiro, diferente de zero, tal que x mais 1 sobre x é igual a 5 meios. Nessas condições, o valor numérico da expressão x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é... Então, a mesma coisa da anterior. Vou ter que calcular essa minha expressão e, a partir dela, eu vou achar dois valores para x. Achando esses valores, vou substituir aqui nessa expressão e ver qual que é o resultado que dá aqui. Então, eu vou escrever aqui, né? X mais 1 sobre x igual a 5 meios. E aqui é a mesma coisa da questão anterior. Então, a gente viu, né, que multiplicava tudo por x para eliminar o denominador. Só que aqui, além do x, eu tenho 2. Então, aqui, quando a gente tiver essa situação específica, eu vou multiplicar pela multiplicação desses dois denominadores aqui, né? Dos números aqui de baixo, do x e do 2. Então, x vezes 2 é 2x. Então, eu vou multiplicar tudo por 2x. Então, eu vou fazer justamente essa multiplicação
para eliminar esses números aqui de baixo. Então, vamos lá. Então, x vezes 2x é 2x ao quadrado, mais 1 sobre x vezes 2x. Então, se eu tenho um x aqui embaixo e esse x aqui em cima, eles se cancelam. Então, vai sobrar o 2. O 2 ele vai multiplicar o 1. 2 vezes 1, 2. Igual 5 sobre 2 vezes 2x. Se eu tenho um 2 aqui embaixo, ele vai cancelar com esse 2 aqui em cima. Vai sobrar só o x. X vezes 5, então 5x. Então, agora eu vou passar o 5x para o outro lado. Então, 2x ao quadrado menos 5x, né? Mais 2. Então, repito aqui o 2 e vou igualar isso aqui a zero. Então, beleza. Fiz a conta aqui. A partir dessa conta, eu vou ter que fazer o que? A fórmula de Bhaskara. Para isso, eu tenho que identificar quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. Quem que é o A? O A é 2. O B, menos 5. O C, 2. Perfeito. Agora, a partir disso, eu vou agora calcular o delta. Então, a gente viu anteriormente a fórmula, né, do delta, do discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Quem que é o B? Menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o B, ou o C, que é 2 também. Menos 5 ao quadrado é 25, né? Que é menos 5 vezes menos 5, né? Então, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. 25 positivo, menos, né? Então, aqui só tem esse menos, os dois são positivos, então o sinal aqui vai ser negativo. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 25 menos 16 dá 9. Então, o delta deu 9. Agora, eu vou calcular a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, menos a fórmula, só que o b é negativo. Então, se ele é b negativo, ele vai dentro do parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de 9, né? Sobre 2 vezes o a. O a que é 2. Beleza, eu fiquei com isso. Menos com menos, mais. Mais ou menos, né? É a raiz quadrada de 9. Então, que número multiplicado por ele mesmo dá 9. Então, isso nos lembra do 3. 3 vezes 3, 9. Dividido, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu fiquei com 5 mais ou menos 3 sobre 4. Então, vamos lá, então. Então, o x', ele vai ser o valor positivo. Então, 5 mais 3 dá 8. Então, aqui, eu vou ter 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Perfeito. Então, x' é 2. E o x duas linhas, ele vai ser justo o valor negativo. Então, 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 4. 2 sobre 4, se for fazer na calculadora, né? Ou também simplificar, então vamos simplificar primeiro. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eles estão na tabuada do 2, o 2 e o 4. Vou simplificar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5, né? Mas sim, quando a gente estiver trabalhando assim, com conta, o ideal é deixar em fração. Então, aqui, eu vou deixar em fração até para ficar mais fácil nas contas. Porque o número decimal é um pouco chato de ser trabalhado. Então, eu tenho aqui que o x', x' é 2 e o x duas linhas é 1 sobre 2. Então, agora eu vou substituir aqui na minha expressão. Então, eu vou começar aqui, né? Substituindo, né? X por 2, a gente tem, então, eu tenho 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 mais 1 sobre 8. Então, aqui, eu tenho isso aqui, né? Mas eu sei que quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1, né? Beleza, então agora eu vou fazer aqui o MMC. Qual que é o MMC entre 1 e 8? Ora, é o próprio 8. Então, 8 e 8. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. Mais, né? 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 64 mais 1, 65 sobre 8. Opa! 65 sobre 8. Opa, letra E. Perfeito. Dá para fazer mais alguma coisa? Não, não dá nem para simplificar, nem para resolver, porque nenhum número multiplicado por 8 dá 65, vai dar número decimal aqui. Então, quando for assim, é recomendável deixar em fração. Ok. Agora, eu vou substituir por 1 sobre 2 para ver se dá esse mesmo resultado. Então, eu vou só confirmar a resposta que eu já encontrei. Então, substituindo o x por 1 sobre 2, a gente tem, então, 1 sobre 2
Só que o quê? Tudo isso ao cubo, né? Mais 1 sobre 2 ao cubo. E isso aqui, né? 1 sobre 2 ao cubo, então é 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo a gente viu que é 8. Então, isso aqui é 1 sobre 8 mais 1 inteiro, 1 sobre 8. Opa, beleza. Só que aqui eu estou dividindo duas frações. Então, aqui eu tenho 1 sobre 1 oitavo. Então, a gente viu, né, que esse 1 aqui, na verdade, é 1 sobre 1. Então, 1 sobre 1 dividido por 1 oitavo. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 1 dividido por 1 oitavo. Então, quando a gente tem a divisão de duas frações, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira, que é 1 sobre 1, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu tenho 1 oitavo, o inverso disso, né, então vou trocar o 8. O 8 que está aqui embaixo vai para cima e o 1 que está para cima vem aqui para baixo. Então, 1 sobre 8, o inverso disso é 8 sobre 1. Quando eu faço essa conta aqui, né, eu vou ter 8, né? 1 vezes 8, 8. 8 dividido por 1 dá 8. Então, na verdade, aqui eu tenho 1 oitavo mais 8. Opa, 1 oitavo mais 8. Eu já não fiz esse cálculo antes? Já, né? Olha, 8 mais 1 oitavo. Então, aqui ele só está invertendo a ordem. O cálculo é a mesma coisa, né? Então, abaixo do 8 eu tenho 1. E aqui, fazendo o MMC, eu vou ter 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. 1 mais 64 dá 65 sobre 8. Opa! Então, olha que coisa maravilhosa. Então, se eu substituir tanto x por 2 quanto por 1 sobre 2, nessa minha expressão aqui, eu vou encontrar 65 sobre 8. Portanto, a resposta só pode ser a letra E. Então, já a partir daqui, substituindo por 2, você já achou a resposta, mas aqui você só confirmou. Então, a resposta é a letra E. Então, 4, letra E. Vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5. Vamos lá, então. Considerando que a equação x² mais 11 igual a 12x tem duas raízes reais diferentes, pode-se dizer que a média aritmética dessas raízes é... Opa, então, ele deu a expressão aqui, né? E aí, a partir dessa expressão, eu vou fazer o cálculo, vou achar duas raízes, e com essas duas raízes, eu vou calcular a média aritmética. Então, vamos pensar o seguinte, o que é média aritmética? Esse aqui é visto muito na parte de estatística, né? Então, por exemplo, eu vou achar aqui x', né? E x duas linhas. Então, a partir disso, se eu falar, olha, eu quero a média aritmética entre esses números, é dizer o seguinte, olha, eu quero x mais x duas linhas dividido por 2. Se fosse 3 raízes, x', 2 linhas, 3 linhas, então eu teria x' mais x duas linhas mais x 3 linhas dividido por 3 e assim por diante, né? Então, o número aqui de baixo vai ser o quê? A quantidade de vezes que eu estou somando os de cima, tá? Então, esse aqui é basicamente média aritmética, né? Então, eu vou ter que calcular agora o x' e x duas linhas, e no final, dividir por 2. Vamos, então, escrever a minha equação aqui, x² mais 11 igual a 12x. Então, a gente viu, né, que esse 12 tem que passar para o outro lado subtraindo e vou igualar isso aqui tudo a zero. Então, x² menos 12x, o 11 eu repito, né, mais 11, igual isso aqui a zero. Opa, perfeito, fiquei com isso. A partir disso, eu vou definir quem que é A, B e C. Então, quem que é A, né, então A aqui vai ser 1 de cara, né, então 1x², o B menos 12 e o C 11 positivo. Perfeito. Agora, eu vou para delta. O que é delta? B ao quadrado. Então, menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, que é 11. Menos 12 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, é 144. Menos, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 11, 44. 144 menos 44, isso aqui é 100. Opa, então delta deu 100. Perfeito. Então, agora eu vou para a Bhaskara. Então, x, né, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 12 vezes y. Então, menos a fórmula, só que o b é negativo, então ele vai dentro do parêntese. Menos 12, mais ou menos, raiz de 100, dividido por 2 vezes o a, só que o a é 1. Então, eu tenho aqui, né, menos com menos mais, então eu tenho 12, mais ou menos, raiz de 100. Então, que número multiplicado por ele mesmo dá 100.
Então aqui vai ser o 10, né? 10 vezes 10, 100. Sobre 2 vezes 1, 2. Opa, 12 mais ou menos 10 sobre 2. Então agora eu vou ter que calcular quem que é o x'. Então, 12 mais 10 sobre 2. 12 mais 10, 22. 22 sobre 2. Isso daqui é 11. Perfeito. X duas linhas agora. 12 menos 10 sobre 2. 12 menos 10 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Perfeito. Então, x' é 11, x duas linhas é 1. Então, agora eu vou substituir esses valores e fazer essa conta aqui, né? Então, vamos lá, então. Então, agora, a média aritmética. Vamos lá, então. Então, a gente viu, né, que é x' mais x duas linhas sobre 2. Então, quem que é o x'? X' é 11. 11 mais o x duas linhas é 1. Mais 1 sobre 2. 11 mais 1, isso daqui é igual a 12. 12 dividido por 2 dá 6. Opa! Então, portanto, 6 só pode ser a letra B. Então, mais uma questão aí feita, né? Vamos agora para a questão de número 6. Questão de número 6, né? Ele fala, considera a equação x² mais 6 igual a 31x. Uma das raízes dessa equação é expressa por uma fração. A soma dos termos da fração que expressa essa raiz é. Então, essa questão aqui, ela é parecida com as anteriores, né? Então, a gente vai calcular aqui essa expressão, né? E depois que calcularmos, né? Vamos achar o valor de x' e x duas linhas. A gente vai ter que fazer esse comando aqui, né? Que é a soma dos termos. Então, o que isso aqui significa? Então, vamos supor que eu fiz a conta aqui e encontrei 3/4, por exemplo. Eu fiz a conta aqui, lá no final achei 3/4. Então, a soma dos termos significa que eu vou ter que pegar o 3 e somar com 4. 7. Então, aqui, se encontrarmos, né, 3/4 e fizermos esse comando, a soma dos termos da fração, então, isso aqui é o próprio 7. Tá? É só um exemplo que eu estou dando. Então, é a mesma coisa aqui nessa questão. Então, agora a gente vai ter que calcular as raízes. Depois que calcularmos, a gente vai ver a raiz, que é a fração. A partir disso, eu vou somar os termos dessa fração. Então, vamos lá, então. Tenho 5x² mais 6 igual a 31x. 5x² menos 31x mais 6 igual a 0. Beleza? Opa, perfeito. Essa cara aqui que eu preciso ter. Então, a minha expressão é igual a 0. Tá? Por quê? Porque aqui eu consigo aplicar a Bhaskara. Então, a partir disso, eu vou identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Quem que é o A aqui? O A é 5. O B, menos 31. O C é o próprio 6. Beleza. Agora, eu vou calcular o delta. B ao quadrado, né? Então, menos 31 ao quadrado, menos 4, vezes A. O A é 5 e o C, que é 6. Então, aqui agora, a gente vai ter que calcular o valor, né, de 31 ao quadrado. Isso daqui dá 961. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Então, esse valor aqui, menos 120, a gente vai encontrar 841. Opa! Então, o meu delta é 841. Beleza. Então, agora eu vou calcular a fórmula de Bhaskara, né? Menos B. Então, menos a fórmula, só que o B é negativo. Então, de novo, dentro do parêntese, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 841, sobre 2 vezes o A. O A é quanto? É 5. Então, aqui, menos com menos, mais, então, 31, mais ou menos. Quanto é que é a raiz de 841? Então, aqui eu vou ter que pensar, caramba, que número que é multiplicado por ele mesmo dá 841? Então, se a gente fizer na calculadora, eu vou encontrar o 29. 2 vezes 5, 10. Perfeito. Então, agora eu vou identificar quem que é o x' e x duas linhas. Então, aqui eu vou ter, né, 31 mais 29, e vou dividir isso aqui por 10. Então, fazendo essa conta aqui, 31 mais 29, eu vou encontrar 60. 60 sobre 10 é 6. Opa! Porque ele fala que é uma fração, né? Então, não pode ser o 6. Então, aqui agora eu vou para o x duas linhas.
31 menos 29, né? Então, eu vou fazer aqui agora 31 menos 29 e vou dividir por 10. Então, aqui 31 menos 29 dá 2. E vou dividir por 10. 2 sobre 10 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vou simplificar pelo 2. Então, vai ficar 1, 10 dividido por 2 dá 5. Opa, 1/5. Então, essa daqui é a fração que ele está se referindo no enunciado. Então, a partir disso, dessa fração, 1/5, eu vou querer justamente a soma dos termos. Então, eu vou somar 1 com 5. 1 mais 5, 6. 6, portanto, letra E. Beleza? Então, questão 6 feita aqui. Vamos agora para a questão de número 7. Questão 7 é uma questão bem interessante, né? Determine os números reais x que fazem com que as expressões raiz, né, de x mais raiz de x menos 1 e raiz de 7 tenham o mesmo valor numérico. Então, em outras palavras, né, ele fala o seguinte, olha, essa minha expressão aqui, ela vai ser igual a essa daqui. E a partir disso eu vou ter o mesmo valor numérico, ou seja, o mesmo valor aqui do x, né? Então, eu vou ter que igualar. Em outras palavras, está falando isso. Então, eu vou ter aqui, né, raiz, vou botar aqui, raizão de x mais, aí aqui dentro eu vou ter outra raiz, né? Que é x menos 1, e isso aqui tudo é igual a raiz de 7. Beleza? Beleza, como é que eu faço para resolver isso? Mas eu sei de uma coisa, se eu elevar os dois lados aqui ao quadrado, essa minha raiz aqui, ela cancela, né? Porque eu sei de uma coisa, que aqui é raiz quadrada, né? Então, se é raiz quadrada, tem um 2 aqui, e aqui é a mesma coisa. Então, se eu multiplicar todo mundo aqui, elevar, né, todo mundo aqui por 2, então esse 2 que está aqui, ele vai cancelar com esse aqui, e esse aqui também vai cancelar com esse aqui. Então, quando eu faço isso, esse 2 aqui e esse 2 aqui da raiz quadrada, cancela com esse 2. Então, fazendo essa operação aqui, eu cancelo a minha raiz. Então, eu vou ficar com x mais raiz, né, de x menos 1, que é igual a 7. Opa, beleza, então já eliminei uma das raízes. Só que eu fiquei agora com x mais a raiz de x menos 1 igual a 7. O que eu posso fazer? Olha, a gente pode fazer o seguinte. Esse x aqui, eu posso passar ele para o outro lado. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou ficar com raiz de x menos 1 igual a 7 menos x. Opa, perfeito. E o que eu posso fazer? De novo, eu posso levar os dois lados aqui ao quadrado. E por que eu faço isso? Porque aqui é raiz quadrada, né? Quando só tem raiz, então eu sei que aqui é um 2. Ele fica omisso, mas é um 2 aqui. E aqui eu vou ficar com 7 menos x. Só que esse 7 menos x, eu vou considerar ele como um só termo, né? E também eu vou levar ele ao quadrado. Então, quando eu faço isso, esse 2 cancela com esse 2, então essa raiz aqui ela some. Então, vamos continuar aqui a conta. Então, aqui eu vou ficar com x menos 1 igual a esse termo ao quadrado. Então, 7 menos x ao quadrado. Beleza. Opa, melhorou, né? Ficou mais fácil agora. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou continuar a conta aqui. Então, x menos 1 igual. Então, essa expressão aqui agora eu vou decompor ela, né? Então, o quadrado do primeiro termo, né? 7 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Só que o segundo termo é negativo, então, menos x ao quadrado. Opa! Então, x menos 1, repito, 7 ao quadrado, 49, menos, né, 2 vezes 7, 14, 14 vezes x, 14x, mais menos x ao quadrado, então é menos x vezes menos x. Então, esse aqui é x positivo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, como esse termo aqui, ele tá mais tranquilo para a gente, eu vou pegar esse termo aqui e vou passar para o outro lado, né? Igualar isso aqui tudo a zero. Eu poderia também passar todo esse termo aqui, esses termos para esse lado aqui, né? Do x menos 1. Só que aí, depois eu teria que multiplicar por menos 1. Então, é mais prático passar esses termos para o outro lado. Então, eu vou reescrever aqui, x ao quadrado, menos 14x, mais 49, menos x, né? Então, eles vão para o sinal contrários. Então, menos x, e se isso aqui está menos 1, ele vai mais 1 igual a zero. Agora, eu vou organizar isso aqui, né? Então, x ao quadrado
14x. Então, menos 14x com menos x. Estou devendo R$14 para você e também estou devendo R$1. Então, no final, estou devendo R$15. 49 mais 1, 50. Igual a 0. Opa, perfeito. É essa expressão aqui que eu preciso ter. A partir disso, eu vou definir quem que é o A, quem que é o B, né? E quem que é o C. O A é 1, o B menos 15, né? E o C é 50. Perfeito. A partir disso agora, vou para o delta. O que é o delta? B ao quadrado. Menos 15 quadrado, menos 4, vezes A, vezes o C. Né? Então, a gente tem aqui essa expressão. E a partir disso, eu vou definir. 15 ao quadrado é quanto? É 225. 225 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 50 dá 200. 225 menos 200 dá 25. Opa, então delta deu 25. Agora eu vou calcular o x, que é o menos b, né? Só que o b menos 15. Então, menos com menos 15, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes o a. Só que o a é quanto? O a é 1. Então, fiquei com isso. Então, menos com menos mais, né? Então, 15 mais ou menos 5, né? Raiz quadrada de 25 é o próprio 5, né? 5 vezes 5, 25. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, agora eu vou calcular aqui, né? Ele quer os valores, ou seja, as raízes aqui. Então, a primeira raiz, ela vai ser 15 mais 5 sobre 2. 15 mais 5 sobre 2. E a segunda vai ser 15 menos 5 sobre 2. 15 mais 5 dá 20. 20 sobre 2 dá 10. 15 menos 5 dá 10. Dividido por 2, né? Dá 5. Opa! Então, as minhas raízes aqui, portanto, meus valores, né? Vou botar aqui valores. Eles são x igual a 5 ou o x igual a 10. Então, se eu substituir o x por qualquer desses valores, eu vou ter que essa minha sentença, nessa expressão aqui, ela é verdadeira. Tá? Então, esse é o resultado. X igual a 5 ou x igual a 10. Então, agora vamos para a questão de número 8. Então, mais uma questão aí de raiz quadrada, né? Aqui, né, na questão de número 4, a gente tem, então, essa expressão aqui. Então, vai ser a mesma coisa da questão anterior. Então, raiz, né, de x sobre 4 menos x é igual, né, a raiz de 4 menos x sobre 2. Então, a partir disso, eu vou levar ambos os lados ao quadrado. Porque isso aqui é raiz quadrada, né? Então, quando eu faço isso, esse 2 ele vai cancelar com esse 2 e esse 2 aqui. Então, automaticamente, as minhas raízes elas são descartadas. Então, eu vou ficar com x sobre 4 menos x igual a 4 menos x sobre 2. Beleza? Depois disso, né, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, esse de baixo multiplica com esse aqui de cima e esse x vai multiplicar o 2. Então, quando eu faço isso, eu vou ficar, né, com 4 menos x vezes 4 menos x. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui de C, né? Que é 4 menos x ao quadrado, que é ele duas vezes. Igual a x vezes 2, 2x. Então, resolvendo aqui, né, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro termo, né, que é 4, vezes o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo termo, que é... O segundo termo é menos x, né? Então, menos x ao quadrado igual a 2x. Aí, 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x, mais, né, menos x ao quadrado é x ao quadrado, igual a, perdão aqui, igual a 2x. E aí, igual a 2x. Então, continuando aqui, né, então, e organizando, então, x ao quadrado, menos 8x, mais 16. Esse 2x vai passar para o outro lado, subtraindo, e vai igualar isso aqui tudo a zero. Então, x ao quadrado, menos 8x, menos 2x, menos 10x. Vai 16 igual a zero. Perfeito. A partir disso, né, eu vou identificar quem que é o A, o B e o C. Então, o A, ele vai ser 1, o B vai ser menos 10 e o C vai ser 16. Então, a partir disso, eu vou calcular o delta. Quem que é o delta? B ao quadrado.
Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 16. Então, menos 10 ao quadrado é 100, né? Então, a gente sabe que isso aqui é 100 menos o 4 vezes 16, ele vai dar 64. Então, fazendo essa conta aqui, 100 menos 64, eu vou encontrar 36. Beleza. A partir disso eu vou calcular agora a Bhaskara. Menos B, né? Só que se o B é menos 10, então menos com menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o A. O A que é 1. Então, menos 10, menos com menos é mais, então 10 mais ou menos 6 sobre 2. Então, x' vai ser 10 mais 6 sobre 2. 10 mais 6, 16 sobre 2, dá 8. Então, x, duas linhas, 10 menos 6 sobre 2. 10 menos 6, 4 sobre 2 dá 2. Opa, então as minhas raízes são x igual a 8 e 2. Então, se eu substituir esses valores aqui, eu vou encontrar o valor, né? E vocês viram aqui que essa condição ela foi satisfeita, né? Então, eu não encontrei x igual a 4. Se eu tivesse encontrado, eu não poderia usá-lo. Então, a minha equação aqui está verdadeira. Então, qual que é a solução? Como é que a gente escreve isso aqui matematicamente falando? É quando ele pede solução. Então, solução igual, né? Chaves. E aí eu vou botar, olha, x e é igual a 2 ou o x ele é igual a 8. Então, assim que a gente escreve a solução em matemática. Tá? Então, portanto, letra 8 respondida. Vamos agora para a questão de número 9. Questão de número 9, ela fala, né? Então, aqui na questão 9, né, a gente tem, né, considere V igual a 2k mais h ao quadrado sobre 5. E quando V ele é 25 e o 5k é igual a 2,5, então eu tenho que para h os dois valores eles serão. Então, vamos pensar o seguinte, então ele dá essa expressão, só que ele dá o valor de V. E aqui ele deu, né, que 5k é igual a 2,5. Só que 5k igual a 2,5, aqui eu consigo isolar o k, né? Porque se o 5 está multiplicando o k, e eu posso isolar o k, então se o 5 está multiplicando, ele vai dividir. Então 2,5 sobre 5, então aqui é 0,5. Então o k é 0,5. O k é 0,5 e ele deu no enunciado que o v ele é 25. Então eu vou substituir esses valores. Então, substituindo, né? Então, substituindo, eu vou ter, né? Vou fazer aqui embaixo. Se o v é 25, igual a 2 vezes 0,5 mais h ao quadrado sobre 5. Só que 25, né, igual 2 vezes 0,5 é 1. Então, 25 igual a 1 mais h ao quadrado sobre 5. Esse 1, ele está somando. Posso passar ele para o outro lado? Não posso? Posso, né? Então, 25 menos 1, isso é igual a h ao quadrado sobre 5. Aí, continuando aqui, né? Então, 25 menos 1 dá 24. Então, h ao quadrado sobre 5 é igual a 24. Então, h ao quadrado, esse 5 está dividindo. Posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com 5 vezes 24. Então, aqui, a gente poderia passar o 25, né, para o outro lado, igual a zero. E aqui eu teria uma equação do segundo grau, ou eu posso resolver dessa maneira também. É muito mais rápido. Então, 5 vezes 24, aqui vai dar 120, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter que h ao quadrado é igual a 120. Só que, sempre que você tem aqui h ao quadrado igual a 120, eu preciso achar o valor de h, ou seja, eu preciso isolar h. Para eu isolar h, e ele está elevado a 2, eu vou ter que o quê? Passar esse 2 para o outro lado na forma de raiz, né? Ou também, a gente diz, né, que vai tirar a raiz dos dois lados. Então, se eu tirar a raiz de h ao quadrado, se é raiz quadrada, o 2 cancela com a raiz, então eu fico só com h. Só que ao mesmo tempo, se eu tirar a raiz desse lado, do h, eu vou ter que tirar do 120 também. Então, em outras palavras, eu vou ter que tirar a raiz dos dois lados. Então, esse 2 ele vai passar para o outro lado na forma de raiz. Só que se é raiz quadrada, significa que eu vou ter um valor positivo e um valor negativo, né? Sobre a raiz de 120. E aí, se eu faço a raiz de 120, esse aqui vai dar um valor aproximado, né? De mais ou menos 10. Então, vai dar 10 alguma coisa, vai dar uns 10 nos quebrados. Então,
Aqui a gente vai considerar só o número inteiro, que é o 10. Então, essa minha conta aqui, resolvendo ela, eu vou ter então, né, a solução dela vai ser que o h ele é 10 ou ele é menos 10. Então, portanto, só pode ser a letra A, tá bom? Essa questão está muito mal formulada. Ele deveria ter dado um número aqui que fosse exato, um número natural. Ele deu um número quebrado, né? Que a raiz disso vai dar um número quebrado. Mas, enfim, aqui o resultado vai ser 10, tá? Então, questão 9 feita. Vamos agora para a questão de número 10. A questão de número 10, ela nos diz, né, que o menor valor de x que verifica a igualdade. Então, y igual a menos 4 sobre x mais x menos 1, quando o y é 2, é o número real. Então, vamos lá, então. Então, é parecido com o anterior, então, ele dá que o y é 2. Então, eu vou substituir esse y2 nessa expressão aqui. Então, eu vou ter aqui, né, menos 4 sobre x, mais x, menos 1, igual a y, que é 2. Aqui a gente pode fazer de várias maneiras, né? Mas vamos fazer o seguinte. Como eu tenho esse x aqui embaixo, e a gente viu que quando o x está embaixo, eu consigo multiplicar toda a expressão, né? Em toda essa minha expressão, eu posso multiplicar por esse valor aqui. Então, vou multiplicar por x. Então, quando eu faço isso, eu vou ter, né, menos 4 sobre x vezes x, o x está embaixo, cancela com o que está em cima, então eu vou ficar só com menos 4. Mais x vezes x, x ao quadrado. Menos, né, 1 vezes x é x, igual a 2 vezes x é 2x. Opa, eliminei os denominadores, ficou um pouquinho mais fácil. Agora eu vou organizar isso aqui. Então, eu vou organizar esse lado primeiro. Então, x ao quadrado, menos x, menos 4. Esse 2x está somando, vai passar subtraindo 2x e vou igualar isso aqui tudo a zero. Beleza. Então, agora organizando de novo, né? X ao quadrado, menos x, menos 2x. Então, estou devendo R$1 e também estou devendo R$2. Então, no total, estou devendo R$3. Menos 4, igual a zero. Então, é essa cara aqui que eu preciso. A partir disso, né, daqui eu vou ter que o A ele é 1, o B ele vai ser menos 3 e o C ele vai ser menos 4. Beleza. Só preciso disso para calcular agora o delta. B ao quadrado, né? B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Menos 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é 9. Menos... Então, agora vamos ver o sinal. Menos com mais é menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 é 25. Então, delta é 25. Então, agora eu vou calcular a Bhaskara. Menos a fórmula, só que o B é negativo. Então, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o A. O A é quanto? É 1. Então, aqui eu tenho, né? Menos com menos mais. Então, 3 mais ou menos 5, né? Então, raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2. Então, agora eu vou calcular aqui quem que é o x'. Então, 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 dá 8, sobre 2 dá 4. Perfeito, 4. E quem que é o x duas linhas? 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5, menos 2. 3 menos 5, menos 2, né? Então, eu tenho R$3, estou devendo 5. Então, vai ficar faltando 2 sobre 2. Então, menos 2 sobre 2, isso aqui é menos 1. Opa, então as minhas raízes são 4 menos 1. Então, aqui, só que ele está pedindo o quê? O menor valor de x. Opa, o menor valor de x, então a gente viu que o menor valor é aquele que está mais próximo de zero. Só que, indo um pouquinho além disso, é aquele número negativo. Então, se eu tenho um número positivo e um negativo, que é o caso, né? Eu tenho um 4 e tenho um menos 1, o menor dos dois vai ser sempre negativo, porque ele vai estar depois do zero. Então, aqui no caso, esse aqui vai ser sempre o menor número. Tá? Então, o menor número. Então, portanto, é o menos 1 que a gente está interessado. Então, a resposta aqui é a letra D. Tá? Vamos agora para a nossa última questão, questão de número 11, que fala para a gente o seguinte, uma questão bem interessante. A equação ax ao quadrado menos 4x menos 16 igual a zero tem uma raiz cujo valor é 4. Qual é a outra raiz dessa equação? Opa! Então, essa questão aqui é uma questão interessante. Por quê? Porque ele dá justamente o A. A gente sabe, né, que a equação do segundo grau ela tem a cara assim, né?
de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, é por isso que a gente sempre iguala a zero, para ter essa cara aqui. Só que aqui ele deu, né, o valor, ele não deu o valor do A, mas ele deu o valor do B e do C. O B ele vale menos 4 e o C vale menos 16. Não preciso descobrir quanto é que vale o A. Se ele fala que uma das raízes é 4, o que é raiz? Raiz é aquele valor que quando eu substituo aqui no x, nesse x e nesse x aqui, a minha expressão vai ser zerada. Ele vai zerar essa expressão, então ela vai ser igual a zero. Então, significa o seguinte, se eu substituir o x por 4 aqui, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou substituir o x por 4. Então, quando eu faço isso, a gente tem, né? Então, a vezes 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 menos 16 igual a zero. A vezes 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4. Então, 16a, né? Menos 4 vezes 4, 16, menos 16 igual a zero. Opa, igual a zero. Então, 16a menos 16 menos 16, eu estou devendo 16 reais em um dia. E no outro dia eu também estou devendo 16 reais. Então, no total, estou devendo 32 reais igual a zero. E aqui, nesse 32, ele está subtraindo, eu vou passar ele para o outro lado somando. Então, 16a é igual a 32. E aí, né, eu posso fazer assim, olha, o 16 ele está multiplicando o A, então eu quero isolar o A para ver quanto é que vale esse valor, que é o meu coeficiente, né? Então, eu vou pegar o A e vou falar, olha, se 16 está multiplicando, ele vai dividir, então é 32 sobre 16. 32 sobre 16 então o A ele é igual a 2. Opa, perfeito. Então achei o valor de A, que é 2. Então eu já tenho a minha resposta? Não, significa que eu achei o valor aqui. Então ainda agora eu vou ter que calcular agora a outra raiz dessa minha equação. Então a minha equação ela vai ficar assim, né? 2x ao quadrado menos 4x menos 16 igual a zero. Perfeito. Então agora eu vou ter que fazer todo aquele procedimento de calcular as raízes dele para achar outra raiz. Eu sei que uma das raízes vai ser 4. Então, eu vou ter que ver a outra aqui. Então, vamos aqui. Quem que é o delta, né? Então, a gente viu, né, que o A, ele deu 2, o B, ele é menos 4, e o C, ele é menos 16. Então, agora, vou colocar aqui o delta. Então, delta é B ao quadrado, né, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 16. Então, menos 4 ao quadrado dá 16, né? E aqui a gente viu, né? Menos com mais, menos, menos com menos, mais. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 16, isso vai dar 128. Então, 128 mais 16, isso aqui vai dar 144. Perfeito. Então, agora eu vou calcular agora o delta, o Bhaskara, né? Então, menos, só que o B ele é negativo, então ele vai estar dentro do parêntese. Mais ou menos raiz quadrada de 144 sobre 2 vezes o A. Só que o A é 2. Menos. Com menos é mais, então aqui é 4 mais o menos. Raiz de 144. Que número multiplicado por ele mesmo dá 144? 12, 2 vezes 2, 4. Então, eu fiquei com 4 mais ou menos 12 sobre 4. Então, agora eu vou calcular o x'. Quem que é o x'? Então, é 4 mais 12 sobre 4. 4 mais 12 dá 16. 16 por 4 dá 4. Opa! Perfeito. Então, esse 4 é esse 4 aqui que ele está falando. Então, agora é o x duas linhas que eu estou interessado. 4 menos 12 sobre 4. Então, vamos pensar aqui, né? Eu tenho 4 reais, só que eu estou devendo 12. Então, ainda vai ficar faltando quanto? Vai ficar faltando 8 reais ainda, né? Para fechar. Então, menos 8 sobre 4. Então, repito o sinal, 8 dividido por 4 dá 2. Então, a outra raiz, né? Que eu estou interessado. Então, a outra raiz, ela é o menos 2. Então, portanto, letra C aqui. Meio apagado aqui, só que menos 2. Tá? Então, portanto, letra C. Então, basicamente é isso, tá? Finalizamos aqui os exercícios aqui de equações do segundo grau.